Ninguém da rua esqueceu aquela manhã de segunda-feira. O sol ainda estava se levantando devagar atrás das serras quando Dinalva saiu pela porta da casa com o menino agarrado no pescoço e uma trouxa de roupa equilibrada na cabeça. 4 anos vivendo ali dentro, 4 anos lavando aquele chão, cuidando daquelas janelas, plantando tempero na lata enferrujada que ficava do lado de fora, fazendo aquele lugar parecer uma casa de verdade com o pouco que tinha. E ela saiu como quem sai para comprar 1 quilo de farinha no mercadinho, sem chorar, sem gritar, com a cabeça erguida e os olhos olhando para frente, como se já soubessem o caminho que os pés ainda não tinham decidido tomar. Toinho tinha 4 anos e não entendia direito o que estava acontecendo, mas entendia que a mãe estava diferente, quieta de um jeito que não era o quieto de sempre. Era o quieto de quem está segurando uma coisa grande dentro do peito. Ele ficou abraçado no pescoço dela, sem fazer pergunta nenhuma, com as perninhas enroladas na cintura dela, como se soubesse que era hora de ser leve e deixar a mãe carregar o que precisava carregar. A vizinhança saiu para frente das portas. Dona Quitéria, com o pano de prato ainda na mão. O Zé do açougue parado na calçada. A menina da casa amarela espichando o pescoço pela janela. Todo mundo olhando. Ninguém foi falar nada. Era daquele tipo de situação que as pessoas entendem sem precisar de explicação. E o silêncio de todo mundo junto pesava mais do que qualquer palavra que alguém pudesse ter dito. Dinalva não olhou para trás nenhuma vez. Nem quando o Toinho ergueu a cabeça do ombro dela e ficou olhando para o caminho por onde tinham vindo, com os olhinhos redondos, tentando entender o que significava sair de casa com tudo dentro de uma trouxa. Ela apertou mais o filho no pescoço, endireitou a trouxa com a mão livre e continuou andando pela ladeira de barro seco que descia em direção à estrada. Dinalva tinha 32 anos. Era uma mulher de rosto forte, pele queimada de sol, cabelo escuro preso com um elástico velho e mãos acostumadas com trabalho pesado desde criança. Tinha chegado àquela cidade do sertão nordestino há 5 anos, vinda de uma localidade ainda mais miúda lá no fundo do mapa, um lugar que a maioria das pessoas nem sabia que existia. Tinha chegado trazendo na bagagem pouca roupa, um filho de menos de 1 ano no colo e uma vontade de recomeçar que ela nunca tinha perdido, nem nas piores passagens da vida. Era trabalhadora até a alma, o tipo de mulher que encontra serviço em qualquer lugar porque não fica esperando ninguém trazer o serviço até ela. Ela vai atrás, ela se oferece, ela faz o que precisar. Tinha 3 marcas fortes no jeito de ser. Uma teimosia que muita gente confundia com orgulho, mas era mais uma recusa de dobrar a cabeça para coisa que ela sabia que estava errada. Uma bondade natural que às vezes a atrapalhava, porque ela ajudava até quem não merecia. E uma inteligência prática de quem passou a vida observando as pessoas e aprendendo a ler o que elas não estão dizendo com a boca. Essas 3 coisas juntas faziam dela uma mulher difícil de derrubar, mas que também tinha dificuldade de pedir socorro, porque sempre achava que ia dar conta sozinha. A casa onde ela tinha vivido esses 4 anos não era dela. Era de Coronel Afrânio, como todo mundo chamava o homem, apesar de ele não ter patente nenhuma. Era apelido que a cidade tinha dado por conta do jeito dele de se comportar, como se tivesse sempre no comando de tudo. Um homem de uns 60 e poucos anos, de físico imponente, cabelo branco penteado com pomada, que tinha o hábito de andar pela cidade devagar, cumprimentando as pessoas com uma cordialidade calculada que todo mundo sabia que não era de graça. Dono de terra em vários cantos da região, de gado, de um armazém, de um posto de combustível e de uma influência sobre as pessoas do lugar que não precisava de ameaça para funcionar. Bastava o nome dele ser mencionado para o assunto mudar. Quando o relacionamento dos dois ainda tinha alguma cordialidade, quando ela trabalhava num dos armazéns dele e ele ia lá buscar satisfação das contas,
Ele tinha deixado Dinalva morar na casinha que ficava numa das suas propriedades menores. Uma casa simples, mas com telhado bom e quintal. Foi uma gentileza que na época pareceu apenas isso. Uma gentileza. Mas quando ela recusou assinar uns papéis que ele queria, papéis que ela não entendia direito e que a velha mundica, que sabia ler bem, disse que não deviam ser assinados por conta alguma, a história entre os dois azedou devagar, como leite que não foi guardado direito. Ele foi retirando as coisas aos poucos, de um jeito que ela levou um tempo para entender que era de propósito. Primeiro mandou dizer que a caixa d'água era só para uso da propriedade principal. Depois o homem que levava gás parou de aparecer sem explicação. Depois os reparos que precisavam ser feitos na casa foram ficando para depois, sempre para depois. Depois vieram os recados, sempre por terceiros, nunca ele mesmo na frente, dizendo que o aluguel precisava ser acertado, sendo que nunca havia sido cobrado aluguel antes. Até que naquela segunda-feira ele chegou com 2 empregados e disse, parado na porta da frente, que ela tinha 1 hora para pegar o que era dela e ir embora porque ia precisar do espaço. Disse isso com uma voz sem raiva, que era quase pior do que se tivesse gritado. A voz de quem acha que está no direito e nem precisa se justificar diante de ninguém. Ela não respondeu. Não porque não tivesse o que dizer, ela tinha muita coisa para dizer, mas porque sabia que dizer não ia adiantar nada, e gastar energia com coisa que não adianta era o tipo de erro que ela não podia se dar ao luxo de cometer. Entrou na casa, enrolou o colchão do menino, botou as roupas na trouxa, pegou a latinha de biscoito onde guardava o dinheiro. Pouco, mas era o dela, ganho com o próprio trabalho, e saiu. O único momento em que os olhos marejaram de verdade foi quando ela passou pela janela da sala e viu o pé de manjericão que tinha plantado numa garrafa de 2 litros. Ela pegou a garrafa também. Não ia deixar nada para trás que tivesse vida. O terreno baldio ficava a uns 15 minutos a pé do centro, numa curva da estrada de barro batida que ia dar na saída do vilarejo. Ali tinha um container enferrujado que ninguém usava fazia tempo. Uma dessas estruturas de ferro que um dia serviu de depósito para alguma obra e depois foi simplesmente abandonada no terreno. A porta estava desengonçada, o teto tinha furos que deixavam entrar luz e quando chovia, também deixavam entrar água. A ferrugem tinha comido boa parte da pintura original e o que sobrava era uma cor de coisa velha e esquecida. Por dentro cheirava a terra molhada e metal quente. Do lado do terreno ficava o barracão de Dona Loura, uma senhora de 73 anos, cabelos completamente brancos, do tipo de branco que parece limpo, que vendia biju e carne de sol na beira da estrada. Desde antes de Dinalva ter chegado à cidade, desde antes de muita coisa naquele lugar ter acontecido. Barracão pequeno, coberto de palha nova por cima da velha, com uma chapa de ferro no fogão onde o biju assava devagarzinho e o cheiro se espalhava pela estrada. Um banquinho de madeira na frente, onde a velha passava boa parte da manhã tecendo palha e olhando o movimento que havia, que não era muito, mas era o suficiente para ela não se sentir sozinha. Foi Dona Loura quem viu Dinalva chegando com o menino no pescoço e a trouxa na cabeça, parar na frente do container e ficar olhando para aquilo por um bom tempo, de braços cruzados, como se estivesse fazendo uma avaliação séria do trabalho que ia dar. A velha levantou do banquinho devagar. Tinha uma dor no joelho que a acompanhava há anos. Foi até a cozinha, voltou com um prato fundo de arroz com feijão e um pedaço generoso de carne de sol e atravessou o terreninho sem dizer nada. Chegou perto de Dinalva, pôs o prato na mão dela e disse só, com uma voz calma de quem não está pedindo e não está dando pena: "Come primeiro, que o resto a gente vê depois." Toinho desceu do pescoço da mãe quando viu a comida e foi logo estendendo a mãozinha. Dona Loura deu uma risada curta e foi buscar um segundo prato.
Ali, em cima daquele terreno de chão rachado de seca, com o container feio ao fundo e a estrada vazia na frente, começou uma amizade que as duas não sabiam ainda que ia mudar a vida das duas de um jeito que nenhuma das duas poderia imaginar se tivesse tentado. Nos primeiros dias, a vida dentro do container era difícil de descrever sem parecer exagero. O calor de dentro, durante o dia, era de enlouquecer. O ferro absorvia o sol do sertão e transformava o espaço num forno que fazia o ar tremer. Dinalva aprendeu a manter a porta aberta nas horas mais quentes e a molhar um pano para colocar no pescoço do menino. À noite, esfriava rápido demais e Toinho tossia, uma tosse seca que assustava. As muriçocas entravam por todo canto e deixavam o menino cheio de ponto vermelho. Depois foi até uma caçamba de entulho que ficava perto e trouxe uns tijolos para fazer um apoio para o colchão do menino, porque dormir direto no chão de ferro era frio demais e a umidade da madrugada entrava por debaixo. Toinho olhava tudo aquilo, com os olhinhos abertos de curiosidade, e ia ajudando do jeito que uma criança de 4 anos consegue ajudar, que é basicamente segurando as coisas quando a mãe pedia, buscando o pano quando ela mandava, e não reclamando quando não tinha o quê comer direito. Dinalva foi ao mercadinho e comprou uma tela de mosquiteiro com boa parte do dinheiro que tinha, cortou em pedaços e foi tampando os buracos da parede com tela e fita crepe. Era uma criança de temperamento calmo, que tinha herdado da mãe aquela capacidade de se adaptar sem muito drama. Ele chamava o container de Nossa Casinha de Ferro, com uma naturalidade que doía no coração de Dinalva, de um jeito que ela só deixava aparecer de madrugada quando o menino estava dormindo e ela ficava sentada na porta, os joelhos encostados no peito, olhando o céu aberto e cheio de estrela do sertão e pedindo para alguma coisa, sem saber bem para quem, que aquilo fosse passageiro. Dona Loura virou presença diária. Aparecia de manhã com café coado no coador de pano e pedaço de biju saído da chapa. Aparecia de tarde, às vezes, com uma fruta ou um pedaço de rapadura. Aparecia de noite com conversa. E conversa de Dona Loura era o tipo de conversa que valia um livro. Porque a velha conhecia aquela região como a palma da mão, do jeitinho que só quem viveu a vida inteira num lugar consegue conhecer. Sabia a história de cada família, de cada pedaço de terra, de cada rixa antiga que a cidade carregava há décadas sem nunca resolver de verdade. Era a memória viva do lugar, esse tipo de pessoa que as cidades pequenas ainda preservam, mas que vai ficando mais raro a cada geração que passa. Dinalva não perdeu tempo. Foi até a casa de 2 vizinhos que conhecia de vista e se ofereceu para lavar roupa. Cobrou-se um preço justo, prometeu entrega em 2 dias e cumpriu com folga. A fama foi pela boca das mulheres da rua, que é a forma mais rápida de a fama andar num vilarejo pequeno, e em 2 semanas ela já tinha 5 clientes fixos. Acordava antes do galo cantar, lavava, enquanto Toinho dormia com a boca aberta no colchão de tijolos, estendia no arame que tinha improvisado entre 2 estacas quando o menino acordava. As mãos foram ficando ásperas de sabão e esforço, as costas foram ficando doídas do jeito de se dobrar sobre a bacia. Mas o dinheiro foi chegando, devagarzinho, com o peso de cada peça torcida e cada roupa dobrada. Suficiente para comprar o gás, o feijão, o fubá e uma tramela nova para a porta do container que pelo menos fechava direito e deixava ela dormir sem aquela sensação ruim de porta aberta na madrugada. Foi numa tarde de quarta-feira, quando ela estava dobrando a última peça de uma entrega, que ela encontrou o papel. Estava dentro da calça de um homem chamado Seu Bidu, de uns 50 e poucos anos, que trabalhava fazendo uns bicos nas fazendas de Coronel Afrânio, e que tinha mandado um lote de roupa pela mulher dele. O papel era um bilhete dobrado 4 vezes, escrito a lápis com letra torta de quem não tem muito hábito de escrever. Dinalva soletrou devagar.
Tinha feito só até o 5º ano, e a leitura era esforço. E entendeu algumas partes, e não entendeu outras. Mencionava um lugar pelo nome, um nome de homem que ela não reconhecia, a palavra enterrado 2 vezes, e um número que podia ser uma medida, ou podia ser uma quantidade. Ela ficou com o bilhete na mão por um bom tempo, de pé no meio do terreno com o sol da tarde batendo de lado. Guardar foi o primeiro instinto. Dobrou de novo, enfiou fundo no bolso do avental e não falou nada durante o restante do dia. Naquela noite, depois que Toinho dormiu e o barulho da estrada lá fora foi quietando, ela foi até o barracão de Dona Loura com o bilhete na mão e a vela acesa que ela carregava nas saídas noturnas. A velha leu devagar, movendo os lábios, o rosto inclinado perto da chama. Quando terminou, ficou em silêncio por um tempão. O biju que assava na chapa foi a única coisa que fez barulho. Depois Dona Loura olhou para Dinalva com um olho esperto, que parecia enxergar atrás das palavras, e disse com uma voz que foi quase um sussurro. Esse nome aqui é o nome de um homem que trabalhou na fazenda grande do coronel há uns 20 anos. Um sujeito chamado Valdomiro. Homem de bem que todo mundo gostava. Foi embora de uma hora para outra, sem dar satisfação para ninguém, e nunca mais voltou. Sempre teve quem achasse estranho, mas ninguém nunca foi fundo nisso. Dinalva perguntou o que o papel significava no geral, além do nome. Dona Loura ficou em silêncio de novo. Pôs o bilhete com cuidado em cima da mesinha de madeira, olhou para ele por um bom tempo, como se estivesse pesando uma decisão que não era pequena, e disse bem devagar: significa que tem coisa enterrada nessa fazenda que o coronel não quer que apareça. E que assim que ele souber que esse papel existe, e ele vai saber, porque gente como ele sempre sabe, ele vai querer de volta. O vento entrou pela fresta da parede de palha naquele momento e apagou a vela de uma vez. Ficaram as duas no escuro por um segundo inteiro, com o cheiro de cera apagada e o som dos insetos lá fora. Dona Loura riscou o fósforo. A chama voltou, pequena e firme no escuro do barracão. Dinalva olhou para aquela chama e sentiu alguma coisa endurecer dentro do peito. Não era raiva, não era medo, era uma coisa mais parecida com determinação, com aquela sensação de quem encontrou o fio de uma coisa e decidiu que vai puxar até o fim. Não sabia ainda o que ia encontrar do outro lado desse fio, não sabia ainda quanto aquilo ia custar. Mas era uma certeza de que aquele papel tinha chegado nas mãos dela por algum motivo, e que largar essa coisa no chão, sem entender o que era, seria o mesmo tipo de erro que ela tinha cometido a vida inteira. Deixar para lá coisas que mereciam ser encaradas de frente. O que ela não sabia ainda era que naquela mesma noite, do outro lado do vilarejo, seu Bidu estava sentado na beira da cama sem conseguir dormir, porque tinha percebido que o bilhete havia sumido da calça e estava com um medo que ele não conseguia nem nomear direito. E que amanhã cedo, querendo ou não querendo, ele ia ter que dar explicação para quem não gostava de ouvir esse tipo de notícia. Seu Bidu apareceu na manhã seguinte. Dinalva estava do lado de fora do container, de cócoras na frente da bacia, esfregando uma camisa de algodão no tanquinho de plástico que tinha comprado por R$ 5 numa venda de usados. Toinho brincava perto dos pés dela com um carrinho feito de lata que Dona Loura tinha mandado o sobrinho fazer. O sol ainda estava baixo. O ar ainda tinha aquela umidade fina da madrugada que o sertão guarda só nas primeiras horas do dia antes de secar tudo de vez. Ela ouviu os passos antes de levantar os olhos. Passos rápidos demais para ser visita de bem, lentos demais para ser urgência real. Era o passo de quem está tentando parecer natural e não está conseguindo. Quando ela ergueu o rosto da bacia, viu seu Bidu parado a uns 3 metros, de chapéu na mão, o rosto de um homem que não dormiu bem. Ele era um sujeito magro, de uns 50 e poucos anos, com a pele curtida de quem viveu a vida do lado de fora. Trabalhava fazendo bicos nas propriedades do coronel Afrânio há mais de 20 anos.
O tipo de trabalhador que sabe de tudo o que acontece numa fazenda, mas que aprende desde cedo que saber de coisa demais e falar tem um preço. A mulher dele era quem tinha mandado a roupa para lavar, sem saber nada do que estava dentro da calça. Dinalva ficou olhando para ele sem dizer nada, com as mãos ainda dentro da água com sabão. Dona Dinalva, ele disse, torcendo o chapéu entre os dedos. A senhora achou alguma coisa nas roupas que minha mulher mandou? Ela secou as mãos devagar no avental. Sempre confiro os bolsos antes de lavar, ela disse. É parte do serviço. Então a senhora achou. Achei o quê? Ele abaixou a voz, olhou para os lados, como quem verifica se tem alguém ouvindo, e disse quase no murmúrio, um papel, um bilhetinho dobrado. Dinalva ficou em silêncio por um momento. Toinho levantou os olhos do carrinho de lata, olhou para o homem estranho e voltou para a brincadeira dele. Ela disse, papel que aparece no bolso de roupa suja. Eu jogo fora. Não é meu negócio guardar coisa dos outros. Era mentira, e ela sabia que ele sabia que era mentira. Tinha uma coisa nos olhos dele que dizia que ele havia chegado ali já sabendo que ela tinha guardado. Mas ela precisava entender o tamanho da situação antes de mostrar qualquer carta. Seu Bidu olhou para ela por um tempo, pesando. Depois disse numa voz que tinha quase um pedido dentro. Dona Dinalva, se a senhora achou e guardou, eu peço que entregue de volta para mim sem contar para ninguém. Por favor. Não é coisa que faz bem andar por aí. Que tipo de coisa que não faz bem andar por aí? Ele apertou o chapéu com as duas mãos. O tipo que, se o coronel souber que existe, traz problema para todo mundo que tocou nele. Dinalva enxugou as mãos de novo, devagar, como quem está pensando enquanto faz aquilo. Depois olhou direto nos olhos dele e perguntou com uma calma que ela sabia que precisava manter. O que está enterrado na fazenda, seu Bidu? O homem deu um passo para trás involuntariamente, como se a pergunta tivesse empurrado ele fisicamente. O rosto fechou de um jeito que misturava susto com alguma coisa mais velha, uma culpa talvez, ou um medo que ele tinha aprendido a carregar há tanto tempo que já virou parte do corpo dele. Eu não sei do que a senhora está falando, ele disse, e a voz tinha perdido o pedido de antes e ficado só dura. Tudo bem, ela disse. Então eu também não sei de nada. Ele ficou parado por mais um segundo, olhando para ela como quem está tentando medir o perigo. Depois, colocou o chapéu de volta na cabeça, virou e foi embora pelo mesmo caminho que tinha vindo, sem mais uma palavra. Dinalva ficou olhando as costas dele até sumirem na curva da estrada. Depois voltou para as mãos dentro da bacia, mas o pensamento já estava em outro lugar. Naquela mesma tarde, enquanto Toinho dormia a soneca de todo dia, ela foi ao barracão de Dona Loura e as duas ficaram sentadas com o bilhete em cima da mesinha, tentando entender o que aquilo significava além das palavras escritas. Dona Loura tinha boa memória e foi puxando o que sabia sobre o homem chamado Valdomiro, o nome que aparecia no papel. Disse que era trabalhador antigo da fazenda grande do coronel, um homem honesto e quieto que tinha uma filha pequena. Tinha desaparecido de uma hora para outra havia uns 20 anos. Na época, o coronel tinha dito que o homem havia ido embora de vez para tentar a vida em outro estado. Ninguém tinha motivo para duvidar, ou se teve, ninguém falou. E a filha? Perguntou Dinalva. Dona Loura ficou em silêncio por um momento. A filha ficou com uma tia que morava aqui na cidade. Depois a tia foi embora também, levou a menina. Ninguém sabe onde foram parar. Dinalva olhou para o papel. O que estava escrito ali, ela foi entendendo aos poucos, era uma espécie de registro feito às pressas. Alguém descrevendo onde havia enterrado alguma coisa de valor numa área específica da fazenda, numa linguagem de quem estava escrevendo com pressa e com medo, marcando ponto de referência por árvore e por pedra em vez de medida. O nome Valdomiro aparecia como se fosse o autor, mas podia ser o destinatário. Não dava para saber ao certo. Você acha que ainda está lá?
perguntou Dinalva. Se o coronel soubesse onde estava, não ia precisar do papel, disse Dona Loura com aquela lógica direta de quem não enrola. Se o seu Bidu tem o papel e está com medo, é porque ele não foi ainda. Ou porque não conseguiu ir sozinho. Dinalva ficou com essa ideia dentro da cabeça os dias seguintes, enquanto lavava roupa, enquanto dobrava, enquanto fazia o feijão no fogareiro de fora. Não era ambição. Ela era honesta o suficiente consigo mesma para saber distinguir ambição de necessidade. Era uma outra coisa. A sensação de que aquele segredo que tinha pousado nas mãos dela estava conectado a alguma injustiça antiga e que injustiça antiga tem um jeito de continuar fazendo estragos nos vivos enquanto não é resolvida. 3 dias depois de visita de seu Bidu, chegou o segundo problema. A prima do coronel se chamava Generosa, o que era provavelmente o nome mais mentiroso que uma pessoa podia ter. Era uma mulher de uns 45 anos, seca de corpo e afiada de língua, que servia de correio de fofoca pela cidade com uma dedicação que parecia vocação. Generosa tinha começado a espalhar pela redondeza que Dinalva era mulher de palavra pouca confiança, que inventava história, que tinha saído da casa do coronel porque havia se envolvido em confusão. A fofoca chegou nos ouvidos de 2 clientes de lavagem, e as 2 mandaram recado, cancelando o serviço na mesma semana. Dinalva ficou com o dinheiro do mês reduzido pela metade de uma hora para outra, e o gás do botijão estava no final. Ela sentiu aquilo por dentro como uma pedra no estômago. Toinho ficou com fastio de tanto comer coisa fria, porque sem gás o feijão não cozinhava direito. Ela foi até o barracão de Dona Loura com o rosto fechado, e a velha, sem precisar perguntar, foi logo dizendo: "Eu vi a Generosa ontem na venda." Ela abriu a boca mais uma vez. O que ela falou dessa vez? Que você estava farejando coisa que não era da sua conta e que qualquer pessoa que contratasse seu serviço ia se arrepender. Dinalva respirou fundo. Não de raiva. Ela conhecia a raiva e sabia que raiva gasta mais do que dá. Era um tipo de respiração de quem está reorganizando as peças dentro da cabeça. Então, ela sabe do papel, disse Dinalva. Ou o seu Bidu contou para o coronel e o coronel mandou ela agir, disse Dona Loura. É o jeito dele de trabalhar. Nunca vai na frente. Manda os outros. Foi nessa mesma tarde que o caminhão de feira virou a reviravolta que ninguém tinha pedido, mas que chegou na hora certa. Um caminhão carregado de macaxeira que passava toda semana pela estrada para bater na curva bem na frente do terreno. O motorista freou errado, a carga tombou e uma montanha de macaxeira rolou pelo acostamento. O homem saiu da cabine desesperado, sozinho, sem ter como recolher aquilo tudo antes que o sol da tarde estragasse. Dinalva e Dona Loura foram ajudar sem ser chamadas. Ficaram mais de 1 hora recolhendo, empilhando, levando para dentro do caminhão. O motorista, agradecido, disse que podia deixar uma parte da carga como pagamento e elas aceitaram. Naquela noite, com macaxeira demais para guardar e sem deixar estragar, Dinalva ficou até tarde ralando e preparando massa no barracão de Dona Loura. No dia seguinte de manhã, o biju assava na chapa das 2 e o cheiro foi pela estrada. Uma mulher que passava parou para comprar. Depois outra. Até o fim da manhã, a primeira leva tinha acabado, e o dinheiro do gás estava no bolso. Dinalva ficou olhando para o fogareiro, para o biju dourado na chapa, para o vapor que subia fino no ar da manhã, e sentiu uma coisa que ela não sentia fazia tempo. A leveza de quem fez alguma coisa com as próprias mãos e ninguém pode tirar isso dela. Era pequeno. Era o começo de um começo. Mas era dela. Ela e Dona Loura combinaram de continuar. Acordavam cedo, preparavam a massa juntas, assavam em lote e vendiam na beira da estrada. O negócio cresceu devagarzinho, com trabalho visível. Não tinha milagre, tinha madrugada e costas curvadas e mão calejada. Mas foi crescendo.
Em 2 semanas, uma mulher chamada Sebastiana, que tinha um armazém pequeno no centro do vilarejo, começou a comprar o biju delas para revender. O nome de Dinalva foi voltando a circular pela cidade, não mais como a mulher que tinha saído da casa do coronel, mas como a mulher do biju bom que Sebastiana vendia. Foi por conta de Sebastiana que a terceira coisa aconteceu. A dona do armazém tinha uma cunhada chamada Filomena que trabalhava como auxiliar num programa de rádio local. Uma rádio pequena, de sinal curto, que alcançava o vilarejo e mais umas 3 localidades ao redor. Filomena tinha ouvido a história de Dinalva pela Sebastiana e achou que era o tipo de história que o programa de humano interesse da rádio ia gostar de contar. Falou com o apresentador, que concordou, e mandou o recado para Dinalva através de Sebastiana. Dinalva ficou desconfiada quando recebeu o convite. Não era do tipo de querer aparecer, nunca tinha sido. Mas Dona Loura, quando soube, disse uma coisa que a fez pensar diferente. Mulher invisível pode ser atacada por qualquer lado sem que ninguém veja. Mulher que as pessoas conhecem a voz, tem quem pergunte se some. Ela foi à rádio numa manhã de sábado, com Toinho no colo, vestindo a roupa mais arrumada que tinha. O apresentador era um rapaz jovem chamado Edinaldo, simpático, que conduziu a conversa com cuidado. Ela falou pouco. Nunca foi de falar muito, mas o que falou era o tipo de coisa que as pessoas ouvem e ficam quietas, porque era verdade simples e direta. Contou que havia sido posta para fora de onde morava, que estava vivendo num container com o filho de 4 anos, que não estava pedindo nada de ninguém, só trabalhando e cuidando do que era dela. A voz dela no rádio era firme, sem cavilação. Quem ouviu, ouviu de verdade. E em pelo menos uma casa, no sítio da beira do rio, um homem de cabelo branco que estava tomando café parou a xícara no meio do caminho quando ouviu ela mencionar o nome do vilarejo e a situação do terreno. Ele ficou ouvindo até o fim do programa sem se mexer. Depois foi até o rádio, desligou com cuidado e ficou sentado na cadeira por um bom tempo, pensando. O nome dele era Dirceu. Tinha 71 anos e havia passado a vida trabalhando com gado e com terra. Não do jeito do coronel, mas do jeito de quem lida com fazenda, sabe onde as coisas são guardadas e conhece os costumes antigos de marcar o que é de quem. Tinha cruzado com o coronel Afrânio décadas atrás, em situações que ele preferia não lembrar, mas que voltavam às vezes como voltam as coisas que a gente não resolveu. O nome Valdomiro, quando Dinalva mencionou no ar que havia achado um bilhete antigo num bolso de roupa lavada, fez Dirceu se levantar da cadeira, porque Dirceu conhecia Valdomiro. Conhecia bem. E sabia de uma coisa que havia guardado dentro dele por muitos anos, esperando o momento certo, ou esperando ter coragem suficiente, ou esperando simplesmente que a vida trouxesse o fio certo para o caminho certo. Ele foi até a gaveta do armário velho, abriu com a chave que ficava embaixo do colchão e tirou de dentro um envelope amarelado que estava lá fazia mais de 15 anos. Olhou para o envelope por um tempo. Depois foi pegar o chapéu. Tinha uma visita para fazer. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Naquela mesma noite, enquanto o sítio de Dirceu ficava quieto sob o céu aberto, do outro lado do vilarejo, algo diferente estava acontecendo. Generosa havia voltado ao serviço com uma força renovada. Ela tinha ido pessoalmente falar com mais 2 mulheres, que eram clientes do biju de Dinalva, tentando convencê-las de que a farinha estava mal processada, que a higiene do barracão era duvidosa, que não compensava comprar de uma mulher sem endereço fixo. As 2 mulheres ouviram, concordaram com a cabeça educadamente na frente dela e foram comprar o biju no dia seguinte, mesmo assim, porque biju que presta fala por si mesmo e língua de Generosa, a cidade já tinha aprendido a filtrar fazia tempo. Mas quando Generosa foi até Sebastiana do armazém, o recado foi diferente.
Ameaçou dizer por aí que o armazém vendia produto de origem duvidosa, que ia falar com o fornecedor de fubá da cidade que o coronel financiava. Sebastiana era uma mulher corajosa, mas não era tola. Ela sabia que o coronel tinha influência sobre crédito, sobre fornecedor, sobre um monte de coisa que uma mulher de armazém pequeno precisava para funcionar. Ela ficou no meio do caminho. Não cancelou o acordo com Dinalva, mas parou de comprar em quantidade grande, passou a pedir só o suficiente para não criar problema. Dinalva soube disso quando foi entregar a encomenda e percebeu que Sebastiana estava evasiva, com o olho desviando do contato. Não precisou de explicação. Ela entendia gente, sabia ler o que as pessoas não dizem. Voltou para o terreno com o pagamento na mão, mas o coração um pouco mais pesado. Sentou na porta do container enquanto Toinho brincava com o carrinho de lata na areia. O sol estava caindo, o céu ficando daquela cor alaranjada forte que o sertão faz no fim da tarde. O tipo de coisa bonita demais para quem está com problema. Ela ficou olhando sem ver, pensando no que tinha e no que não tinha. Tinha o biju. Tinha Dona Loura. Tinha o papel guardado no fundo da trouxa de roupa, dobrado dentro de um pedaço de pano. Tinha a voz dela, que tinha ido para o rádio 2 dias antes. E tinha a sensação de que alguma coisa estava para acontecer. Não sabia de que lado ia chegar, mas o ar tinha aquela qualidade de antes de chuva, aquela pressão que a pele sente antes de cair a primeira gota. "Mãe", disse Toinho, sem levantar os olhos do carrinho, "esse container é para sempre?" Ela ficou em silêncio por um segundo. Depois respondeu com a voz mais firme que encontrou. "Não, meu filho, é por enquanto." "Quanto tempo é por enquanto?" Ela não soube responder. Só pôs a mão na cabeça dele e ficou assim, com a mão no cabelo do menino e os olhos no céu que estava ficando roxo de noite chegando. Dirceu apareceu numa manhã de quinta-feira, chegando a pé pela estrada de barro, com o passo devagar de quem tem idade e tem pressa ao mesmo tempo. Vestia calça de algodão escura e camisa de manga comprida mesmo no calor, do jeito que os homens mais velhos do sertão têm o hábito de usar porque o sol queima menos na pele coberta do que na pele exposta. Dinalva estava assando biju na chapa do lado de fora do barracão de Dona Loura, quando ele parou na beira da estrada e perguntou com uma voz grossa de quem passou a vida falando para ser ouvido de longe. "A senhora é a Dinalva que falou no rádio?" Ela ficou olhando para ele por um segundo. Era um homem alto, de ombros ainda largos, apesar dos anos, cabelo completamente branco cortado curto, com um chapéu de couro velho que usava inclinado para o lado esquerdo. "Sou. Posso sentar?" Dona Loura apareceu na porta do barracão como se estivesse esperando. Foi até o canto e trouxe o banquinho de madeira. O homem sentou, tirou o chapéu, pôs no joelho. Olhou para Dinalva com o olho de quem está avaliando se pode falar o que veio falar. "Meu nome é Dirceu. Sou do sítio lá no Rio, a uns 6 quilômetros daqui. Ouvi a senhora no rádio falar de um bilhete que achou com um nome escrito. Valdomiro." Dinalva não disse nada. Ficou com a espátula na mão, esperando. "Eu conheci esse homem", disse Dirceu. "Conheci bem. Trabalhamos juntos na fazenda do coronel quando eu ainda era mais moço e precisava de serviço. Valdomiro era meu parceiro de trabalho por quase 3 anos. Homem justo, calado, que mandava dinheiro toda semana para uma irmã que morava em outro estado. Ele abriu devagar o botão do bolso da camisa e tirou de dentro um envelope amarelado, dobrado ao meio. Pôs em cima do joelho com as 2 mãos em cima, como se fosse leve, mas precisasse ser seguro. Antes de ir embora, Valdomiro me entregou isso. Disse que se ele não voltasse em 2 meses, eu abrisse. 2 meses se passaram. Eu abri. Fiquei com medo do que estava dentro e fechei de novo. Guardei. Faz 15 anos que esse envelope fica na gaveta do meu armário. 15 anos eu carreguei isso sem fazer nada. E toda vez que penso nisso, fico com a sensação ruim de quem tem uma dívida que não pagou.
Dona Loura saiu do barracão com 3 xícaras de café e pôs uma na mão de cada um, sem ser chamada. Dirceu pegou a xícara, tomou um gole, olhou para o envelope e continuou. O que está dentro desse envelope é uma carta que Valdomiro escreveu de próprio punho. Ele sabia que estava correndo risco. O coronel tinha mandado ele esconder alguma coisa na fazenda, um dinheiro velho em espécie, que o coronel não queria que aparecesse em lugar nenhum. Valdomiro escondeu onde foi mandado, mas fez questão de guardar o registro de onde estava, porque achou que um dia aquilo podia ser usado contra ele como prova de algo que ele não tinha feito. Ele não era ladrão, era trabalhador. Mas sabia que trabalhador pobre que sabe de coisa demais fica numa posição ruim. Dinalva ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "E o senhor ficou com isso guardado por 15 anos. Fiquei", disse Dirceu. E não havia desculpa na voz dele, só o peso seco de quem reconhece o erro sem enfeite. "Tive medo, tenho família. Achei que um dia ia ter coragem e fui empurrando. Mas quando ouvi a senhora no rádio, falando desse bilhete, desse nome, entendi que a vida estava me dando uma última chance de acertar o que eu devia ter acertado fazia muito tempo." Ele estendeu o envelope para Dinalva. Ela ficou olhando para ele por um segundo antes de pegar. O papel estava amarelado e a textura era de coisa antiga, mas estava inteiro, guardado com cuidado. Ela não abriu na hora, pôs no bolso do avental do lado de dentro com cuidado. "Onde está Valdomiro?" ela perguntou. "Foi embora", disse Dirceu. "Pelo que soube depois, foi para a casa da irmã, lá no sul do Maranhão. Nunca mais voltou por aqui. Acho que tinha medo de voltar." "E a filha dele?" Dirceu hesitou. "A filha foi criada pela tia aqui na cidade, como a senhora deve saber. Depois a tia foi embora com ela. Levou a menina pequena." "Mas..." Ele parou, tomou mais um gole de café, pôs a xícara no chão ao lado do banquinho. "Mas essa menina cresceu. Eu soube por uma pessoa que essa menina, já adulta, voltou para essa região uns anos atrás. Morou um tempo, foi embora, voltou de novo. É possível que esteja por aqui até hoje." Dona Loura estava encostada na parede do barracão, ouvindo tudo com aquele jeito dela de parecer que está apenas presente, mas está, na verdade, registrando cada palavra. Quando Dirceu terminou de falar, ela ficou quieta por um tempo que parecia longo. Depois disse, devagar, com uma voz que tinha qualquer coisa diferente dentro: "Como se chamava essa filha, seu Dirceu?" O homem a olhou. "Laurinda. A menina se chamava Laurinda. Mas sei que a família usava apelido. Chamavam ela de Loura desde pequena por causa do cabelo que tinha quando nasceu, que era quase amarelo." O silêncio que caiu depois disso foi de outro tipo. Não era o silêncio de antes da chuva. Era o silêncio de depois do trovão, quando o barulho já passou e o que sobrou é o eco que fica dentro da gente. Dinalva olhou para Dona Loura devagar. A velha estava parada com a xícara de café na mão e um olhar que Dinalva nunca tinha visto nela. Não era susto, não era alegria, era uma coisa mais funda do que as duas. Era o olhar de quem está vendo uma porta que esteve fechada a vida inteira começar a abrir. "Loura é apelido", disse Dona Loura, com uma voz que saiu baixa demais. "Meu nome no registro é Laurinda, filha de Valdomiro Custódio dos Santos." Dirceu levantou da cadeira devagar, o chapéu ainda na mão, e olhou para ela por um tempo longo, sem saber o que dizer. Toinho, que tinha chegado correndo de algum canto sem que ninguém percebesse, parou perto da mãe e ficou olhando os adultos com aquela atenção séria que as crianças têm quando percebem que algo importante está acontecendo, mesmo sem entender o quê. Foram Dona Loura e Dirceu que ficaram conversando até o meio da tarde, enquanto Dinalva ouvia e assava mais biju para ter o que fazer com as mãos. A velha foi recontando a história em fragmentos. A tia que tinha tomado conta dela, a saída da cidade quando era pequena, os anos longe, a volta ao vilarejo já adulta, sem saber conscientemente que era o lugar onde o pai havia trabalhado. A carta de Valdomiro,
Quando Dinalva finalmente abriu, contava que o dinheiro escondido pertencia a uma negociação de gado que o coronel havia feito por fora, sem registrar, e que havia mandado Valdomiro guardar porque era dinheiro que não podia aparecer. Era questão de reputação. O coronel era o tipo de homem que vive de ninguém saber o que ele faz, e um homem assim tem um ponto fraco bem definido. Basta que alguém saiba de verdade e basta que esse alguém não tenha medo. Dinalva ficou olhando para a carta, para o envelope amarelado, para as duas pessoas sentadas na frente do barracão, a velha que era filha do homem desaparecido e o homem que havia guardado a verdade por 15 anos com a culpa na garganta, e pensou no caminho que aquilo tudo tinha percorrido para chegar ali. Não era questão de lei. Um papel dentro de uma calça mandada para lavar. Um filho dormindo em colchão de tijolos dentro de um container de ferro. Uma entrevista de rádio que quase não aconteceu. O acaso que não era acaso. Ou que era o tipo de acaso que só parece acaso. Porque a gente não consegue ver o fio que conecta tudo. Ela dobrou a carta com cuidado. Pôs de volta no envelope e disse: "Agora eu preciso pensar em como usar isso." Dona Loura a olhou. "Usar como? Do jeito que o coronel usa as coisas dele", disse Dinalva. "Com calma, sem barulho, para que chegue onde precisa chegar." Primeiro ela foi falar com Sebastiana, não para pedir favor, mas para contar parte do que sabia, o suficiente para que Sebastiana entendesse que a pressão do coronel sobre ela não era pessoal, e sim estratégica, e que estratégia que vem do medo tem uma duração. Sebastiana ouviu com o rosto fechado e no fim disse: "E você acha que ele vai parar se souber que você tem essa carta?" "Acho que vai querer negociar", disse Dinalva. "E negociação é terreno diferente de pressão." Sebastiana ficou em silêncio. Depois disse: "Você é mais corajosa do que parece, mulher." "Não é coragem", disse Dinalva. "É não ter outra saída." O segundo movimento foi de Dona Loura, que foi sozinha até a venda onde Generosa costumava aparecer e ficou esperando. Quando Generosa chegou, a velha a chamou de lado com uma voz calma e disse, bem direto, que havia coisas sobre o coronel que estavam saindo da gaveta onde ficaram guardadas por muito tempo, e que qualquer pessoa que fosse usada como instrumento de pressão ia acabar no meio de uma história que não ia sair bem para ela. Generosa ficou branca, do tipo de branca que não é de susto, é de reconhecimento, de quem sabe que o que está ouvindo é verdade. Ela não apareceu mais para falar mal de Dinalva na cidade. Sumiu de circulação por uns dias, e quando voltou, falava de outros assuntos. O terceiro movimento foi o mais difícil de todos, porque era o único que precisava de Dinalva na frente. Ela foi até o comércio do coronel, o armazém maior dele, no centro do vilarejo, onde ele passava as manhãs fazendo as contas e recebendo os que iam até ele pedir favor ou acertar dívida. Chegou sozinha, sem aviso, com um envelope dentro do bolso do avental. Pediu para falar com ele. O homem a recebeu com aquela cordialidade fria de sempre, como se não houvesse nada entre os dois, além de uma conversa corriqueira entre duas pessoas que se conhecem de vista. Ofereceu cadeira. Ela ficou de pé. Ela disse: "Eu tenho uma carta de um homem chamado Valdomiro, e sei onde está o que ele escondeu, e sei que o senhor sabe que eu tenho essa informação, porque o seu Bidu foi me visitar." O coronel ficou em silêncio. Os olhos dele mudaram alguma coisa. Não chegou a ser medo. Era mais um recalibramento, o olho de quem está reavaliando o tamanho de um problema. "O que a senhora quer?" ele disse, com a mesma voz de sempre. "Quero que o senhor me deixe em paz", disse ela. "Eu, Dona Loura, o terreno onde estamos, o negócio do biju, os clientes. Que a prima do senhor pare de abrir a boca. Que o seu Bidu pare de aparecer. Que a vida siga como se o senhor nunca tivesse me posto para fora de lugar nenhum. E em troca esse envelope fica guardado onde está. Ninguém sabe de nada.
A vida do senhor continua como está. O coronel ficou olhando para ela por um tempo que pareceu mais longo do que era. Depois disse, e se eu não aceitar? Dinalva respondeu com uma calma que ela não sabia que tinha até aquele momento. Então a carta vai encontrar o caminho dela. Rádio é um lugar que as coisas chegam rápido, e a Filomena ainda me deve um favor. Não era a ameaça de tom alto. Era a declaração de fato dita, com a voz serena de quem avaliou as opções e chegou à conclusão mais lógica. Era o tipo de fala que funciona exatamente porque não parece performance. Parecia, e era absolutamente real. O coronel olhou para ela mais um pouco. Depois desviou o olhar pela primeira vez na conversa e disse, com uma voz levemente diferente, mais baixa, tudo bem. Dinalva não ficou para mais conversa. Agradeceu e saiu. Do lado de fora, no calçadão do comércio, ela parou por um segundo com o sol batendo no rosto. Não sentiu triunfo. Triunfo era para quem havia ganho alguma coisa. Ela havia só recuperado o que era dela. A paz de viver sem ninguém tentando derrubá-la o tempo todo. Nos dias que se seguiram, Sebastiana voltou a comprar o biju em quantidade normal. Os clientes de lavagem que tinham cancelado pediram para retomar. Generosa continuou sumida. A maior mudança não foi dessas. Foi uma que aconteceu numa tarde quieta de sábado, quando Dirceu voltou ao barracão trazendo uma carta endereçada a Dona Loura. Uma carta que ele havia conseguido com um trabalho de semanas e muita conversa com gente de outros estados, de Valdomiro. O homem estava vivo, velho, morando com a irmã no sul do Maranhão e havia sido localizado por Dirceu depois que a filha foi encontrada. Dona Loura ficou com a carta na mão por um longo tempo antes de abrir. Dinalva ficou do lado, sem falar nada, com Toinho no colo dormindo. A carta de Valdomiro era curta. Dizia que havia partido com o coração partido, achando que nunca mais ia poder voltar. E que a coisa que mais doía na vida toda tinha sido deixar a filha para trás. Que havia tentado mandar notícias por meios indiretos e que as notícias nunca chegaram. Que estava velho e que se a filha um dia quisesse saber onde ele estava lá, esperando. Dona Loura leu a carta 2 vezes. Na segunda vez, as lágrimas desceram devagar pelo rosto velho e ela deixou sem tentar esconder. Toinho acordou com o barulho, olhou para a velha com os olhos ainda pesados de sono e perguntou, com a voz rouca de criança que acabou de acordar. Vovó Loura tá bem? A velha deu uma risada no meio do choro, limpou o rosto com a borda do avental e disse, Tô bem, meu filho. Tô muito bem. Dinalva ficou olhando para ela, para essa mulher de 73 anos que havia passado a vida toda vendendo biju na beira de uma estrada sem saber que era filha de um homem que a procurava do outro lado do estado, que havia acolhido uma mãe solteira com um prato de comida sem pedir nada em troca, que carregava um passado não resolvido com aquela leveza surpreendente de quem aprendeu a não esperar que as coisas se resolvessem. O container foi virando o lugar de onde o negócio do biju operava, porque tinha espaço e ficava na beira da estrada. Dinalva conseguiu alugar um quarto numa casa de família vizinha. Um quarto de verdade, com janela, com teto que não vazava. E foi para lá com Toinho e o pé de manjericão que havia carregado desde o começo. Dona Loura fez uma viagem que ninguém esperava, com a ajuda de Dirceu. Foi ao sul do Maranhão visitar um homem velho de cabelo branco que estava esperando havia décadas. Voltou com uma leveza que não estava lá antes. O tipo que a gente só consegue quando coloca no chão um peso carregado, faz tempo sem perceber. Toinho, quando Dona Loura voltou, foi correndo abraçar as pernas dela e perguntar se ela tinha trazido alguma coisa. Ela tinha. Trouxe uma pedra lisa do rio, lá de perto da casa do pai, guardada no bolso da roupa durante toda a viagem, e deu para o menino dizendo que era um presente especial. Ele ficou com a pedra na mão, com aquele cuidado de criança que recebeu coisa importante e não sabe bem por que é importante, mas sente que é. Dinalva ficou na porta do barracão, olhando aquela cena. O menino com a pedra,
A velha explicando de onde vinha, o sol da tarde na estrada, e sentiu aquela coisa que não tem nome exato, que é um pouco alegria e um pouco alívio e um pouco gratidão numa sensação só. Ela não tinha ganho riqueza. Não tinha ganho casa própria ainda, nem certeza de que tudo ia continuar bem, porque a vida não dá esse tipo de garantia para ninguém. O que ela tinha era o que havia construído com as próprias mãos, tijolo por tijolo, biju por biju, escolha por escolha. E isso ninguém tirava. O coronel continuou sendo o coronel, mas havia uma diferença que as pessoas podiam sentir sem saber nomear. Ele parou de andar pelo vilarejo com aquele passo de dono de tudo. Andava mais quieto. E quando cruzava com Dinalva na rua, era ele que desviava o olhar primeiro. Num canto do barracão, entre a chapa do biju e a pilha de embrulhos de venda, o pé de manjericão que ela havia carregado desde o começo estava plantado numa lata maior agora, com raiz nova que havia pegado na terra, crescendo verde e firme como coisa que veio para ficar.